Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 22, diz a palavra de Deus. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou Jesus com seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago. E o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. E cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, tremendo, maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Até aqui. Há hoje um número grande e um número crescente de pessoas que professam não crer em Deus. Há hoje um número crescente de pessoas ímpias, iníquas. E os iníquos são aqueles que não têm religião. As pessoas, hoje, em uma grande quantidade, elas desacreditam da existência de Deus ou desacreditam da existência de um Deus. E esse não é um fenômeno novo, isso não é algo recente. A Bíblia nos diz sobre isso. O salmista, no Salmo 14, versículo 1, diz o nécio no seu coração: não há Deus. Então, a incredulidade com relação a Deus é algo de muito tempo. Nós poderíamos dizer que isso começa até mesmo com Adão, com a sua desobediência. É óbvio que Adão acreditava em Deus. Adão se relacionava com Deus. Adão estava próximo de Deus. Mas a desobediência foi o primeiro passo para gerar no coração e na mente do ser humano a incredulidade com relação a Deus. E um dos motivos pelos quais muitas pessoas desacreditam de Deus é a violência, é a injustiça, é o sofrimento. Então as pessoas geralmente têm dificuldade de lidar com a ideia de haver um Deus bom, justo, amoroso, ao mesmo tempo que existe um mundo injusto, violento e perverso. Porém, quando o homem crê em Deus, ele encontra em Deus fé, ele encontra em Deus esperança, ele encontra em Deus as bases para que ele consiga lidar com esse mundo, para que ele consiga lidar com essa realidade. É fato que essa é a nossa realidade. É fato que o sofrimento, a violência, a injustiça, a fome, a angústia, a doença, tudo isso existe. Não dá para negar isso. Mas quando nós cremos em Deus, nós encontramos em Deus as bases para aprendermos a lidar com isso. Nós conseguimos lidar com essas circunstâncias, com essas situações. Porém, na mente de muitas pessoas, paira a ideia de que, quando cremos em Deus, se Deus é um Deus todo-poderoso, se Deus é um Deus amoroso, então Deus nos livrará dos sofrimentos. Deus nos livrará das intempéries da vida. Deus nos livrará das angústias, das injustiças. Se eu creio em Deus, naturalmente eu não serei assaltado. Se eu creio em Deus, naturalmente eu não irei adoecer. Algumas pessoas se aproximam de Deus com essa ideia, com essa mentalidade. E quando lemos a Bíblia, fica claro para nós que não é essa a verdade.
Não é isso que a Bíblia nos mostra, não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nunca nos prometeu que nós não teríamos dificuldades, que nós não teríamos sofrimentos, que nós não teríamos angústias. Pelo contrário, a Bíblia é a base para nós aprendermos a lidar com tais situações. A Bíblia diz que Jesus, ele entra no barco com os seus discípulos. Naturalmente, quando a Bíblia diz que ele entra no barco com os seus discípulos, a Bíblia está dizendo que ele entrou no barco com os seus apóstolos. Estão ali com Jesus os 12 apóstolos. E é curioso porque Jesus não tinha apenas os 12 apóstolos como discípulos. Jesus tinha outros discípulos além dos apóstolos. Mas os 12 apóstolos era o grupo que Jesus selecionou para que pudessem viver uma realidade diferente, para que pudessem lidar com situações diferentes, para que fossem as referências para os demais discípulos. E esses 12 apóstolos, então, tiveram necessariamente que lidar com situações que os demais discípulos não lidaram. Então, a primeira lição que cabe-nos entender é que há situações que pessoas específicas têm que passar. Há situações que pessoas específicas têm que estar de frente. Olhando para isso, nós entendemos que se nós, enquanto indivíduos, enquanto pessoas, passamos por situações diferentes das quais outros irmãos passam, significa dizer que nós estamos em um outro nível, significa dizer que nós estamos em um outro grupo, e que se os nossos irmãos tivessem que lidar com aquelas circunstâncias, com aquelas situações que nós estamos passando, naturalmente muitos deles não suportariam, muitos deles não saberiam lidar com a situação. Então a primeira lição que aprendemos aqui, quando nós passamos por situações diferentes das quais os nossos irmãos estão passando, é porque Deus vê em nós potencial para suportarmos e lidarmos com situações piores do que aquelas com as quais eles lidam. Deus viu em nós algo diferente, Deus viu em nós uma estrutura melhor, mais bem preparada, mas nós, muitas vezes, não sabemos lidar com essas circunstâncias. E nós não sabemos lidar por duas formas. A primeira forma é não saber lidar com o sofrimento e não suportar o sofrimento, e sucumbir diante do sofrimento. A segunda forma é saber lidar, saber encarar, saber enfrentar e saber vencer, mas não saber lidar com a capacidade que temos de vencer e começar a olhar para nós como seres extraordinários, como pessoas acima da média, como aqueles que são superiores aos demais. São duas situações que inevitavelmente nos levarão a sucumbir. São duas situações que inevitavelmente nos levarão à perda da fé, à apostasia. E nós vemos em algum grau essa soberba, essa arrogância, essa prepotência na vida desses homens, pois a Bíblia Sagrada diz que Jesus adentra o barco, leva com ele seus 12 apóstolos e eles começam a navegar no lago da Galileia. E quando eles começam a navegar no lago da Galileia, Jesus dormiu. Quando a Bíblia diz que Jesus dormiu, quando alguém está dormindo, essa pessoa está ineficiente. Quando alguém está dormindo, essa pessoa está inativa. Qual é a lição que aprendemos aqui? É que quando eles entram no barco, aqueles homens assumem as rédeas do barco. Aqueles homens assumem a direção do barco. Afinal de contas, são eles os homens do mar. Quem é Jesus? Jesus é um mestre. Quem é Jesus? Jesus é um pregador. Quem é Jesus? Jesus é um carpinteiro. Quem entende do mar são eles. Quem sabe guiar o barco são eles. Quem sabe lidar com os ventos são eles. Quem sabe lidar com as ondas são eles.
Então eles assumem as rédeas daquele barco. E Jesus está em oculto. Por mais que Jesus estivesse ali, mas Jesus está retraído, Jesus está dormindo. E enquanto Jesus está dormindo, aqueles homens são os reis daquele barco. Aqueles homens governam aquele barco, aqueles homens conduzem aquele barco. E eu não sei se Jesus os mandaria ir por outra região, mas aqueles homens direcionam o seu barco em direção a um ambiente onde viria uma grande tempestade. As tempestades vêm. Ao contrário do que muitos pensam, as tempestades vêm. Por mais que alguns pregadores digam que você não pode adoecer porque você é cristão, você adoece. Por mais que alguns pregadores digam que você não pode passar necessidade financeira porque você é cristão, você passa. Por mais que alguns pregadores digam que não há como os problemas te atingirem, os problemas te atingem. As tempestades vêm, as tempestades inevitavelmente se levantam. Então um cristão, ele também está suscetível a doenças, ele está suscetível a acidentes, ele está suscetível a falências, ele está suscetível à separação, ele está suscetível à decepção, ele está suscetível a absolutamente tudo que as demais pessoas estão. Então aprenda a lidar com essa realidade. Se você passa por situações adversas, saiba que você não é a pior das pessoas, porque está passando por isso, e também não é a melhor das pessoas, por estar passando por isso. Nós temos, alguns cristãos têm um jargão, que Deus dá as maiores lutas aos seus melhores soldados. Então, por você estar passando por lutas, não acredite que você é superior a ninguém. Não acredite que você é melhor do que ninguém. As adversidades vêm, as tempestades vêm e elas vêm sobre todos. Todos estamos suscetíveis a absolutamente as mesmas coisas. Mas o texto faz questão de chamar a atenção para algo interessante. O texto faz questão de dizer que aquela não era uma tempestade simples, aquela não era uma tempestade comum, aquela era uma grande tempestade. E o texto diz que aquela tempestade, aquelas águas, bramavam contra o barco deles com fúria. O que é que isso significa? Isso significa que a luta era intensa, a dificuldade era intensa. A dificuldade era tão grande que eles acreditavam que morreriam. A tempestade era tão terrível que eles acreditavam que o barco afundaria. E se o barco afundasse no lugar onde eles estavam, dificilmente eles escapariam, pela distância que eles estavam no lago e também pela tempestade em si. Eles não conseguiriam sobreviver àquela tempestade. Ondas grandes e terríveis, muito provavelmente raios caindo naquele ambiente, inevitavelmente eles não iriam sobreviver. Então aquela luta era intensa, aquela luta era terrível. E há momentos no nosso trajeto cristão que nós enfrentamos lutas que consomem praticamente toda a nossa força. E nós muitas vezes acreditamos que não vamos superar, não vamos vencer, não vamos sobreviver. E aí, quando enfrentamos tais lutas intensas, somos tentados a retornar. Isso não é uma regra para todos, mas alguns, ao enfrentarem problemas, ao enfrentarem dificuldades, pensam em retroceder.
Eu acredito que você já ouviu muitas pessoas dizerem: depois que eu me tornei cristão, a minha vida se tornou ainda mais difícil. Parece que as lutas se intensificaram. Parece que era melhor quando eu não era cristão. Parece que era mais fácil viver quando eu não era cristão. E somos tentados a retroceder. Algumas tentações do passado começam a pairar sobre a nossa vida e nós somos tentados a assumir a antiga conduta. Talvez não tenha acontecido com você isso ainda, ou talvez já. Mas você olha para o passado e vê um passado de alegria, de felicidade, de curtição, e você é tentado a voltar lá. E além de você ser tentado naturalmente a voltar lá, sempre existem pessoas para te incentivar a fazer isso. Sempre existem pessoas para te mostrar o lado bom de lá. Como é agradável estar lá. Como é agradável ceder aos prazeres de lá. E aí, muitas vezes, você, pela fragilidade que você está, pelas lutas que você está passando, você retorna, você retrocede. Quantas pessoas estão retrocedendo? Quantas pessoas estão voltando? Quantas pessoas estão se descaracterizando? Quantas pessoas estão perdendo a imagem e semelhança de Deus sobre si? Quantos estão deixando de ser semelhantes ao Filho de Deus e retornando àquela antiga vida? E se você retorna àquela antiga vida, pensando que vai ser melhor, pensando que vai ser mais fácil, sinto muito em te dizer, você já navegou longe demais. Você já foi longe demais, não dá para voltar. E se você quiser voltar, talvez você morra afogado. E se você quiser voltar, talvez você seja devorado pelas feras do mar. Não dá para voltar. O caminho cristão é um caminho sem volta, porque o caminho cristão é um caminho com objetivo. Nós temos um objetivo. Nós temos um ideal, nós temos um alvo. E enquanto tivermos esse alvo bem aceso na nossa mente, não olharemos para o vento, não olharemos para as ondas, não olharemos para os raios, nós olharemos para o alvo. E vamos caminhar em direção ao alvo. Não dá para retroceder. Jesus disse que se um espírito imundo sai da vida de alguém, ele vai pairar por terras secas e áridas. Se ele retornar e encontrar a casa vazia, ele habitará mais uma vez nessa casa, e trará 7 demônios, 7 espíritos piores do que ele, para também ali habitarem. Não tem como essa vida que retrocede viver melhor do que na presença de Deus. Ao contrário, a Bíblia diz que a situação dessa pessoa será pior do que o que era quando ela não conhecia a Deus. Não dá para retornar. Você já foi longe demais. Não dá para retornar. O sangue do Cordeiro já foi aspergido sobre você. O sangue do Cordeiro já foi derramado sobre você. Você já foi lavado, você já foi limpo. Não dá mais para voltar. Pastor, mas como é que eu faço? É tanta luta, é tanta dificuldade, é tanto problema. Se eu fosse falar para você dos meus problemas, todo santo dia são vários problemas. Você resolve um, aparecem mais 10. Os problemas estão aí. Os problemas nos alcançam todo santo dia. E eu preciso dizer para você, a questão crucial da vida não é o que a vida fez com você. A questão crucial da vida é o que você fez com o que a vida fez com você. Que a vida vai te bater, ela vai.
Que a vida vai te espancar, ela vai. Que a vida vai te humilhar muitas vezes, ela vai. A questão não é o que ela vai fazer com você, mas como é que você vai lidar com isso. Você acha que se render vai resolver o problema? Ela vai parar de te espancar porque você se rende? Não! Por se render, você será ainda mais humilhado. Você será ainda mais massacrado. Então o que é que você tem que fazer? Você tem que pegar as adversidades, você tem que pegar as lutas, você tem que pegar aquilo que a vida fez com você e fazer dessa motivação para você resistir e para você prevalecer. Para você se sobressair sobre as situações, para você demonstrar que a sua vida não está pautada pelas circunstâncias, que a sua vida não sucumbe diante das circunstâncias, para você demonstrar que você crê na palavra que diz que em Cristo somos mais do que vencedores, para você demonstrar que você crê que você é mais do que vencedor, mas para que você seja mais do que vencedor, a Bíblia diz, em Cristo. Em Cristo. Fora dele, não. É nele. Em Cristo somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então a questão não é o que a vida fez com você, mas é o que você faz com isso. É o que você faz com o que a vida fez com você. O que é que os discípulos fazem diante dessa tempestade? O vento está soprando, as ondas batem, o barco levanta e cai. A água vai enchendo o barco. O que é que eles fazem? Eles não são os reis do mar. Eles não entendem tudo do mar. Eles não sabem conduzir o barco. Até que, enfim, eles entenderam que não. Eles não são os reis. Até que, enfim, eles entenderam que não. Eles não sabem tudo. Até que, enfim, eles entenderam que não. Eles não são autossuficientes. Será que não é isso que está faltando você entender? Será que não é isso que está faltando você perceber? Que não, você não é o dono da situação. Não, você não sabe tudo. Não, você não controla tudo. Não, você não é autossuficiente. As coisas não estão na tua mão. Não. O que é que eles fizeram? Jesus está lá, dormindo. Eles vão até Jesus. A palavra para você é: ou você vai até Jesus, ou você vai afundar. Ou você vai até Jesus, ou você vai submergir. Ou você vai até Jesus, ou você vai morrer. A escolha é sua. A decisão é sua. O que é que você quer da sua vida? O que é que você espera da sua vida? O que é que você planeja, o que é que você projeta para o seu futuro? Ou você vai a Jesus, ou você vai afundar, ou você vai morrer. Eles tiravam a água e jogavam para lá. Talvez mudavam as velas do barco, para tentar aproveitar o vento. Eles fizeram tudo que estava ao alcance deles, mas não conseguiram reverter a situação. Então o que é que resta? Eles foram até Jesus. Pastor, mas eu sou cristão. Os de Laodiceia também eram. E para eles, ele disse: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ele entraria na sua casa. Pastor, eu sou cristão. Não estou perguntando se você é cristão, não estou perguntando se você aderiu à religião. Estou perguntando se você está na presença dele. Estou perguntando se ele está no teu barco. E acima de tudo, estou perguntando se você depende dele. Disso depende a sua permanência, disso depende a sua vida. Eles lembraram de Jesus. E correm até Jesus: mestre, mestre, o barco está a ponto de afundar, nós vamos morrer. Quando o sapato aperta, aí eles lembram que Jesus é seu mestre, né? Quando as situações e adversidades nos
sobrevém, aí nós lembramos que Jesus é nosso mestre, né? Mas será que é só nessa hora que devemos lembrar que Ele é o nosso mestre? Será que é só nessa hora que devemos confessar, professar que Jesus é o nosso mestre? Será que Jesus só serve para ser nosso mestre quando nós estamos sucumbindo? Quando nós estamos sofrendo? Quando nós estamos morrendo? Ou Ele é mestre na nossa vida em tempo integral, ou Ele não é o nosso mestre. E não é porque Ele não seja mestre, para que Ele seja o meu mestre, eu preciso reconhecê-lo como meu mestre. Eu preciso fazer dele o meu mestre. Nós temos uma escola aqui, existem vários mestres na escola, vários professores, nenhum deles é meu mestre. Eu não aprendo nada com eles, eu não estudo nada com eles. Então Jesus é mestre daquele que faz dele o seu mestre. Não lembre que Jesus é seu mestre apenas na adversidade. Lembre-se que Ele é seu mestre em todos os momentos, em período integral. Jesus, então, ao despertar do sono, Ele repreende os ventos, Ele repreende o mar, Ele repreende a chuva, e a Bíblia diz que vem grande bonança. E ao olhar para aqueles discípulos, Jesus lhes faz a pergunta, e a pergunta é: onde está a vossa fé? Quando Jesus pergunta para aqueles homens, onde está a vossa fé? Jesus está deixando claro que a fé daqueles homens não estava nele. Talvez a fé daqueles homens estava na sua própria mão, no seu próprio braço, na sua própria capacidade. E quantas vezes nós também vivemos dessa forma? A nossa fé está em nós mesmos. A nossa fé está na nossa capacidade. A nossa fé está na nossa força. A nossa fé está nas pessoas em quem nós conhecemos. Aqueles que podem nos ajudar, aqueles que podem nos socorrer. Onde está a sua fé? Em quem está a sua fé? Lembre-se que Jesus estava lá no barco. O tempo todo Jesus estava lá. Mas não foi cogitado o nome de Jesus em nenhum momento. Jesus foi a última opção. Antes de procurar Jesus, eles tentaram absolutamente tudo. Quando na realidade, para que tenhamos êxito, precisamos, primeiro, buscar a Ele. Ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar, precisamos buscar a Ele. Depois, aquilo que nós necessitamos virá sobre nós. A pergunta continua, e é para você refletir: onde está a sua fé? Em quem está a sua fé? As tempestades vêm, as lutas vêm, as adversidades vêm. Mas lembre-se do que Ele disse quando eles entraram no barco: passemos para outra margem. Com luta ou sem luta, com luta leve, média ou grande, a palavra é: passemos para outra margem. As lutas, as tempestades não podem ou não devem me impedir de chegar ao final, de chegar ao destino, de passar para outra margem. Se o objetivo é chegar do outro lado, por mais que venham tempestades, eu preciso crer, eu preciso me assegurar a palavra dele que diz: passemos para outra margem. Se ele diz que nós vamos chegar lá, se crermos, se nos segurarmos na sua palavra, nós chegaremos lá. A palavra é essa: passemos para o outro lado, passemos para a outra margem. E quando olhamos e focamos a palavra, pode se levantar o inferno inteiro, não vai nos parar, não vai nos deter,
não vai nos limitar, não vai nos impedir. Quando esquecemos a sua palavra, vem o desespero, vem o medo, vem o pavor e, naturalmente, vem o fracasso. Naturalmente, vem a derrota. Aprenda a lidar com as tempestades, porque elas, talvez, é que vão te preparar para chegar do outro lado, firme e forte, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando eles presenciam o milagre realizado por Jesus, eles repetem uns para os outros: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Esse é aquele que entrou no barco na praia com eles. Quem é esse? Esse é aquele que curou a sogra de Pedro. Quem é esse? Esse é aquele que libertou homens possuídos por espíritos malignos. Quem é esse? Esse é aquele que ressuscitou homens e mulheres. Quem é esse? Por que eles indagam-se quem é esse? Há muitos que estão no barco com ele, mas não o conhecem. Há muitos que navegam com ele, mas não sabem quem ele é. Não conhecem o seu poder, porque nunca desfrutaram dele, nem conhecem a sua vontade, porque nunca buscaram saber qual era a sua vontade. Quem é esse? Esse é o Rei da Glória. Quem é esse? Esse é o Deus onipotente. Quem é esse? Esse é o Deus que criou céus e terra. Quem é esse? É aquele que quando fala, céus e terra se calam para ouvir sua voz. Esse é Ele. E você já o conhece? Você conhece o seu poder? Você conhece a sua vontade? Muitas vezes, para desfrutar do seu poder, será necessário conhecer a sua vontade. Será necessário se submeter à sua vontade. Por que Ele permite que essas situações nos sobrevenham? Por que Ele permite que as tempestades nos alcancem? Ele permite que essas coisas aconteçam para nos mostrar que nós dependemos dEle, mas também para nos fazer enxergarmos a nós mesmos como de fato nós somos. Às vezes nós temos uma ideia equivocada de quem nós somos em Deus, porque quando tudo vai bem, como diz a música, é fácil cantar. Quando tudo vai bem, todo mundo é forte. As adversidades, as tempestades da vida, muitas vezes servem para expor quem de fato nós somos. Qual é a nossa estrutura? Até que ponto vai a nossa fé? Até que ponto vai a nossa confiança nele? Até que ponto vai a nossa dependência dele? Até que ponto nós estamos submissos a ele de verdade? Uma das finalidades da tempestade é essa, é mostrar de fato quem nós somos. Por que as tempestades nos sobrevêm? Para nos ensinar que muitas vezes nós estamos querendo conduzir a nossa vida. Quantas vezes tomamos atitudes e decisões sem sequer considerar o que Deus pensa sobre isso? Eu não estou falando nem de buscar nele a orientação para fazer, algo que nós precisamos fazer também. Mas além de não buscarmos nele a orientação para como devemos proceder, como devemos fazer, como devemos agir, como devemos viver, nós nem ao menos consideramos o que ele pensa sobre o que estamos fazendo. E o resultado é que muitas vezes estamos quebrando a cara. E quebrando a cara ainda não aprendemos. Dando com a cara na parede e não aprendemos. E é assim que acontece com o menino birrento. Menino birrento vai bater com a cara na parede muitas vezes, enquanto ele não aprender
que não é assim que ele vai superar, não é assim que ele vai vencer, não é assim que ele vai ter uma vida transformada, uma vida diferente, ele vai continuar quebrando a cara. As tempestades vêm para nos fazer entender que nós precisamos depender dele, que nós devemos considerá-lo, que nós devemos seguir a sua palavra, que nós precisamos viver pautados segundo aquilo que ele nos diz, segundo aquilo que ele nos orienta. Mas uma realidade na cristandade de hoje é que cada um faz o que quer, cada um vive da melhor maneira que lhe apraz. Não se considera mais o que Deus pensa, o que Deus quer, o que Deus ensina. E o resultado é que temos uma cristandade fragilizada, fraca e fracassada. Um cristianismo fracassado. Mas há o remanescente fiel, pois ele disse que as portas do inferno não prevalecem contra a sua igreja. Há um remanescente fiel. Por mais que quem está do seu lado viva pautado segundo a sua própria mente, esteja vivendo uma vida fracassada, um cristianismo, um evangelho fracassado, um evangelho falso, um evangelho de aparência, viva você a verdade. Pratique você a verdade. Busque você a vontade de Deus. Paute você a sua vida com Deus. Desenvolva você a sua espiritualidade com Deus. Porque a Bíblia Sagrada nos deixa muito claro que a relação com Deus é individual. Salvação é individual. Estarão dois no campo, um será levado e outro deixado. Estarão dois numa cama, um será levado e outro deixado. Estarão duas no moinho, uma será levada e a outra deixada. É individual. Então, que os maus exemplos não surtam efeito sobre a sua vida, que os maus exemplos não sirvam para desmotivar você, para desanimar você, mas que você possa, com o seu bom exemplo, contagiar os maus exemplos e mostrar para aqueles com quem você convive o que é o verdadeiro evangelho. Eles enfrentaram aquela tempestade. Eles experimentaram o milagre e chegaram do outro lado. E ao chegar do outro lado, eles chegaram em Gadara. E em Gadara, Jesus liberta um homem possesso por uma legião de demônios. E fica claro para nós que aqueles que enfrentam as tempestades, aqueles que superam as tempestades, viverão um momento de grande glória na sua vida. As tempestades superadas, as tempestades enfrentadas e superadas, proporcionarão a nós um tempo de glória, um tempo de unção, um tempo onde o poder de Deus se manifesta diante dos nossos olhos. Nós precisamos definir de que lado nós estamos. Nós precisamos definir que vida queremos para nós. Que espiritualidade queremos desfrutar. Somos nós que precisamos definir. É você que precisa definir que vida você quer ter em Deus. E é aquilo que você definir, e é aquilo que você escolher. E se você escolher de fato servi-lo, faça-o com todas as suas forças e entregue-se a Ele por completo. Entregue-se a Ele por completa. Se entregue de corpo e alma e você viverá o inaudito de Deus. Tempestade nenhuma vai te abalar. Tempestade nenhuma vai te desestruturar. Tempestade nenhuma vai te submergir ou te destruir. Mas você passará por cima de cada uma, e cada uma te levará a um nível superior, e cada um vai te deixar mais forte na presença de Deus, em nome de Jesus.